Então, pessoal, uma das perguntas que me foram feitas aqui sobre o nosso fermento natural, não é? Caseiro, é: qual a quantidade que eu devo utilizar de fermento na minha massa? A quantidade que nós vamos usar aqui de fermento é a quantidade que você usaria de água, não é? Para fazer o nosso pão ou a nossa pizza, a massa que a gente for fazer. Então nós vamos dar início aqui à fabricação do pão. O fermento ele estava lá na geladeira. Hoje pela manhã eu já reformei aqui o fermento para quê? Para retirar aquela acidez, que o fermento ele tem uma acidez que se você usar o fermento diretamente na mesma hora e começar a fabricar o seu pão, o pão vai ficar com gosto muito ácido. Então você tem que reformar ele no mínimo 12 horas antes. Então de manhã eu já reformei aqui o fermento, ou seja, adicionei novamente farinha, sal e açúcar e água, e assim eu quebrei um pouco a acidez do fermento. E 12 horas depois eu vou utilizar. Como já está de noite, né? Eu vou então dar início aqui à fabricação do pão. Vamos lá então. Eu tenho que ter um cuidado de abrir ali o fermento para retirar toda a pressão. Então já coloco aqui dentro da vasilha e vou abrindo aqui aos poucos. Você não pode abrir de uma vez, tá, gente? Se você abrir de uma vez, você vai fazer uma bagunça danada na sua cozinha. Então você tem que abrir aqui devagar, até o ponto em que você possa retirar totalmente a tampinha. A garrafa ela já foi lavada, tá, gente? Então não tem problema do fermento cair aqui por cima. Eu passei uma água antes, é claro. E a gente vai aqui liberando o fermento com todo cuidado, tá, gente? Não pode se apressar em tirar a tampinha daqui, não. Às vezes você pensa que a pressão acabou e ainda está com pressão ainda. Então, pessoal, depois da gente ter conseguido aqui liberar a tampinha, nós vamos agora medir a quantidade de fermento que a gente quer utilizar, não é? Já imaginando também a quantidade de farinha que a gente quer fazer. Como eu vou fazer mais ou menos meio quilo de farinha, então tem que pegar uma base bem próxima aí de 250 ml ou 300 ml, ok? Justamente aqui a quantidade de fermento que a garrafa liberou. Se eu quisesse usar 1 kg de farinha, por exemplo, eu aumentaria aqui a quantidade de fermento, mas como é só fazer só meio quilo, tá bom essa quantidade aqui, mais ou menos 300 ml de fermento. Então eu já posso voltar aqui o meu fermento para a geladeira e começar a trabalhar o pão. Esse fermento, gente, é bom você reformar ele de semana em semana. Se você passar aí de uma semana, até 15 dias ele aguenta na geladeira, mas depois disso ele começa a entrar num processo de transformação da fermentação para o álcool. E aí mata o fermento, aí está arriscado você perder todo o seu fermento. Então no máximo 15 dias. É bom de semana em semana você reformar, mas no máximo 15 dias, tá, gente? Vou voltar aqui para a geladeira e vamos fazer a nossa massa de pão. Vamos adicionar então a farinha, 500 gramas de farinha. 500 gramas de farinha vai dar aproximadamente 3 copos e meio desse de requeijão, copo de 250 gramas de requeijão, tá bom, gente? Não, 3 copos e meio, ou seja, 500 gramas de farinha. Vamos adicionar ainda 2 colheres de sopa de açúcar, aquele mesmo copo de requeijão, um dedinho de óleo. Vamos dar uma mexida aqui e vamos adicionar aqui o nosso fermento natural aos poucos, até dar o ponto, tá? Você vai perceber que esse fermento ele tem um cheiro bem parecido com o cheiro de cerveja. É bem parecido mesmo. Vamos adicionar mais. Vou adicionar aqui o restante do fermento. Então foi todo os 300 ml de fermento natural, tá, gente? Exato. Exatos 500 gramas de farinha com 300 ml de fermento natural. Agora a gente vai ter que mexer aqui, vai ter que sovar a massa um pouco, misturar a massa um pouquinho melhor com a mão. É com a mão que a gente vai conseguir unir melhor aqui os materiais para formar a massa. Então, pessoal, fica aqui uma massa bem pegajosa. Nós vamos deixar
agora essa massa esponjar, ela vai ficar aqui de um dia para o outro, tá? Como eu já disse para você, já está de noite, mais ou menos umas 8 horas da noite. Eu vou deixar até de manhã essa massa aqui, ela fermentando. A fermentação natural ela é bem mais lenta do que a fermentação, do que o fermento biológico que você compra no mercado, tá bom? Então, aqui é uma questão de paciência para fazer esse pão aqui. Não adianta você querer fazer correndo, não. Então, vamos então cobrir aqui a massa e aguardar até o dia seguinte para a gente continuar aqui a nossa preparação do pão. Então, pessoal, no dia seguinte, pela manhã, ou seja, 12 horas depois, né, mais ou menos às 8 horas da manhã, nós podemos verificar que a massa, ó, ela fermentou ao ponto de mais que dobrar de tamanho. Então, agora já vamos trabalhar para poder colocar ela na forma e esperar ela fermentar novamente para que eu então possa estar levando o pão ao forno. A massa ela está bem pegajosa. Você lembra que eu não adicionei sal, não é mesmo? Por quê? Porque o sal ele atrasa a fermentação, no caso, vamos dizer assim. Então, se eu jogar ele logo de início, na primeira vez que eu trabalhei aqui a massa para fazer esponja, a fermentação ela vai ficar travada, vai demorar muito para fermentar. Vai demorar mais ainda. Então eu não coloco sal. Vou colocar o sal agora e vou adicionar um pouquinho de farinha, que é para mim poder trabalhar aqui essa massa. Então meia colher de sobremesa de sal. Vou adicionar aqui duas colheres de sopa de farinha de trigo. E vou começar aqui a dar uma ligeira misturada nesse sal, nessa farinha que eu joguei agora aqui na massa. Bom, gente, agora eu vou trabalhar aqui na bancada. A gente vai sovar a massa. A gente vai sovar a massa e vamos jogando aqui essa farinha aqui aos poucos, enquanto a gente trabalha aqui o nosso pão. Sempre que a massa começar a pegar muito na mão ou na bancada, a gente polvilha aqui um pouco de farinha. Tem muita gente que não entende o que é sovar, aí fica meio perdido aqui na hora da sova. Sovar, gente, nada mais é do que você colocar em ordem as fibras da massa. Então você vai sovando. À medida em que você vai sovando, você vai notando que a massa ela vai ficando mais sedosa. Então, quando isso está acontecendo, é que está chegando a hora de parar e modelar os pães. A massa está ficando mais sedosa, mais macia. Consequentemente, ela vai ficando mais resistente. Mas tá bom. Vou dar só mais uma sovadazinha. E nós já vamos trabalhar aqui as peças. Eu vou dividir em duas peças. Eu vou modelar então dois pães. Deixa eu ver se está mais ou menos do mesmo tamanho. Então, pessoal, mais ou menos do mesmo tamanho. Nós vamos fazer dois pães de 500 gramas de massa, mais ou menos.
Nós vamos abrir bem aqui esses discos. Vou abrir um, tá vendo? Deixo ele aqui descansar um pouquinho e venho no outro. Agora quando eu volto nesse aqui, ele está mais relaxado, aí fica mais fácil de eu abrir ele. Como a gente não tem modeladora, então a gente tem que esticar bem aqui para a gente conseguir fazer uma modelagem bem pressionada do pão. Pego aqui na ponta, vou jogar um pouquinho de farinha. Pego aqui na ponta e vou enrolando. Faço uma ligeira pressão, puxando. E temos aqui a primeira peça. Se ficar soltando assim, ó, você dá uma olhada aqui na massa aqui, ó, na ponta aqui da massa. E essa vai colar. Essa parte aqui é onde termina aqui a costura do pão. Essa parte fica sempre para baixo, tá? Você viu que enquanto eu trabalhei o pão lá, essa massa aqui já relaxou, já fica mais fácil de eu puxar, de eu trabalhar ela. Temos então dois pães. Estou aqui com duas formas de pão de forma, untada e polvilhada com farinha. Nós vamos dar uma ligeira ajeitada nesse pão aqui, ó. Modelar melhor, né? Acertar a modelagem, né? Vamos dar uma amassada aqui na parte da costura e vamos depositar ele aqui no fundo da forma. Vamos fazer a mesma coisa com outro pão. Então nós temos dois pães. Essa balança minha ela não é precisa, então um pão ficou um pouquinho maior do que o outro. Talvez não dê para você ver aí no vídeo, mas uma massa ficou um pouquinho maior do que a outra. Então nós vamos agora acondicionar essas duas formas em local onde não tenha corrente de vento. Tem que ser um local fechado, um armário, dentro de um forno que esteja desligado, tá, gente? Tem que esperar essa massa crescer num ambiente natural, fechado, tá bom? Vou botar então no armário para descansar e vou marcar o tempo. Vamos aguardar então. Então, pessoal, levou 8 horas de descanso para ele chegar nesse ponto. Ele mais que triplicou de tamanho, não é mesmo? Se você voltar o vídeo aí, você vai ver o tamanho que nós colocamos a massa aqui na forma. Então nós vamos levar no forno para assar, mas antes nós vamos dar aqui uma pincelada aqui com gema de ovo. Gema de ovo não, é um ovo inteiro batido. Bati um ovo inteiro no copo e vou dar uma pincelada aqui de leve. Então tem que passar bem de leve, tá, gente? Porque a massa ela tá fermentada, então ela fica bem fácil de arriar, não é? Então tem que passar com a mão de leve, tá? Tem que ter sensibilidade para fazer isso. Ó, vou acabar de passar nessa daqui, já vou passar na outra e em seguida a gente vai colocar no forno. Então, pessoal, vamos levar o forno pré-aquecido, tá? 15 minutos antes. Pré-aquece o forno e vamos trazer aqui no forno para assar. A gente vê o resultado final depois. Vamos aguardar assar então. Então, pessoal, 20 minutos depois nós vamos tirar aqui os pães. Já estão assados. Então, pessoal, saiu o pão do forno. É bom desenformar logo ele. É bom desenformar para não... Porque ele esfriando dentro da forma pode criar água, não é? O vapor. E aí molhar o pão. Então você tem que desenformar logo. Assim que sai do forno, dá um jeitinho de desenformar logo, tá bom? Nós vamos esperar esfriar para mim cortar um pão desse para vocês verem a textura do pão. E você pode ver que o fermento natural ele trabalhou direitinho, tá bom? O sabor do pão com fermento natural, gente, é um pouquinho... Ele tem um leve azedinho, assim. É normal do fermento natural, tá? Não pode ficar a massa azeda, não. Ok, gente? Nós vamos partir, então, um pão desse para vocês verem.
Então, pessoal, como vocês podem ver, o pão está bem assado pelo lastro aqui do fundo do pão, dá para você ver que ele está bem assadinho. E o fermento natural, ele funciona bem mesmo, tá, gente? A única diferença é que ele trabalha mais lento do que o fermento biológico que você compra lá no mercado. Isso aí é uma verdade. Não adianta você querer fazer o pão correndo, não. Vamos então aqui partir um pão para a gente ver, partir ao meio aqui para você ver a textura do pão, tá? Se não partir, como é que você vai saber, não é? O pão tá bem macio mesmo o pão. Olha isso, gente, olha isso, parece um bolo. Ainda vou ser sincero para vocês, ainda crescia mais essa massa, tá? É que eu me apressei em colocar no forno para mostrar logo para vocês a verdade, né, sobre o fermento natural. Ele é um fermento que você vai economizar bastante aí nas suas receitas, nos seus pães, não é? Se você usar esse fermento, você não vai deixar de trabalhar mais com ele, isso eu tenho uma certeza. Olha isso, gente. Olha, dá para você ver aqui nessas aberturazinhas de ar que o fermento ele trabalha perfeitamente, tá? Então, gente, aprovado aí o fermento natural. Espero que vocês curtam e que eu tenha ajudado a vocês aí em mais essa. E mais tarde a gente vai fazer, usando esse mesmo fermento, a gente vai fazer pizza, tá, gente? E até algumas outras receitas também, para você ver que também é possível. Fiquem com Deus e até a próxima vez.